Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém. Estou com a Bíblia aberta aqui em Daniel 4, onde a palavra diz assim: A tua morada será como os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-á 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes das árvores, e o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, o rei aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça, usando de misericórdia para com os pobres. Talvez se prolonga a tua tranquilidade. Todas essas coisas virá sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia. Falou o rei e disse: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Como faça do meu poder, para a glória da minha antiguidade. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. E diz o rei Nabucodonosor: Passou de ti o reino, e será tirado entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, fazer-te-á comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e ele foi tirado entre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como penas de águia, e as unhas como de ave. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio, cujo reino de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu, e moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe dizer o que fazer. No mesmo tempo me tomou e vi o meu entendimento para a dignidade do meu reino. Tomou-me e vi a minha majestade e o meu resplendor, e me buscará os meus capitões e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino. A minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvou, exaltou e glorificou ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e o poder humilhará aos que andam na soberba. Glória a Deus. Aleluias. Esse Deus é grande. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é poderoso. Não há outro igual a Ele. Deus é único, meus irmãos. Aqui eu meditei, em Daniel, sobre o rei Nabucodonosor. Ele, um rei, brabo, valente, egoísta, valentão, mandava em tudo e em todos. Bastava ele dar uma ordem, ele era um homem ruim, mau mesmo. Bastava ele dar uma ordem, que a ordem que ele dava, o capitão dele tinha que matar.
obedecia, né? Porque ele era uma pessoa muito ruim. E só que não há coração duro quando Deus entra na situação. Não há maldade maior quando Deus entra na situação de um ser humano, de alguém. Não tem coração duro que permaneça duro. Não tem maldade que permaneça no ser humano quando Deus entra. Quando Deus entra na situação, que Deus quer cuidar daquela pessoa, quer libertar, muda toda a história daquela pessoa. Aquela pessoa que era brabo, que era valente, que era mau, orgulhoso, rancoroso, coração duro. Oh, quando cai nas mãos do Senhor, ele vira um passarinho, um pombinho. Só Deus tem esse poder para operar na vida dessas pessoas, desse tipo de ser humano. E tudo assim na vida dessas pessoas, tudo tem um porquê, tem uma história, tem um propósito de Deus. Naquele palácio, né? Cheio de coisas contaminosas, coisas que contaminavam, coisas erradas. Tinha um servo de Deus ali dentro, né? Daniel, um servo de Deus, um homem de oração. Ele, né? E os irmãos deles ali, na fé em Cristo. E tudo começou pelo sonho que Daniel revelou, né? Decifrou o sonho ali de Nabucodonosor. Foi através daquele sonho ali que ele veio, que Deus veio trabalhar na vida de Nabucodonosor. Tudo pelo um sonho que Daniel, né, desmembrou aquele sonho todo. E Deus começou a trabalhar na vida de Daniel, na vida de Nabucodonosor. Como é importante, né, quando Deus coloca o servo dele em um determinado lugar. Tudo é pelo um propósito. Ainda assim que a gente não saiba o que é que vai acontecer, o que vai passar lá, porque Deus ele tem um propósito na vida da gente, mas ele não fala o que vai acontecer. Com Daniel foi assim, né? Daniel naquele palácio, sendo a diferença, fazendo a diferença, um servo de Deus que viveu ali dentro, e o propósito dele tudo ali naquele palácio, tudo teve um propósito, de muitas histórias, né? Ali dentro. E com Nabucodonosor foi dessa forma. Daniel foi um canal de bênção na vida dele, um homem de Deus para a vida dele ali, que foi através de Daniel que Nabucodonosor conheceu Deus, né? O poder de Deus, porque até então Nabucodonosor servia a outros deuses. Tudo que ele fazia era para os deuses. Ele era muito, ele se achava demais. Pense em um homem cruel, de coração duro, orgulhoso, muito orgulhoso, e Deus quebrou ele. Para ele ver, meu irmão, o poder de Deus na vida dele, para ele acreditar que aquele Deus era Deus mesmo, o Deus de Daniel, Deus botou ele no mato para comer folha, mato, grama, igual boi. É, meu irmão, a gente olha assim uma situação dessa, para você ver até que ponto o ser humano é. Precisa Deus quebrar todo. Precisa Deus agir dessa forma. Muitas vezes, por ser humano saber que Deus é Deus. E para Nabucodonosor reconhecer que Deus era Deus, Deus teve que fazer aquilo na vida de Nabucodonosor. Glória a Deus por isso. Deus de poder. Quando Nabucodonosor ficou no mato por muitos tempos, comendo grama, comendo mato, como bicho, criou pena no corpo, unha de árvore. Meu Deus, imagine como Nabucodonosor ficou, como bicho ali. Até o que Deus queria, até aquilo que Deus queria se cumprir na vida dele. Até ele crer que Deus era Deus. A partir do momento que ele reconheceu que Deus era Deus, a vida dele, tudo mudou na vida dele. E Nabucodonosor, quem era, né? Se você ler a história aqui, você vê as coisas que ele fazia, quem ele era. E ele passou a glorificar a Deus. Passou a adorar a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Quem é que pode com esse Deus? Ninguém. Será que é preciso Deus quebrar um ser humano todinho
arrancar o coração de pedra, botar o coração de carne, quebrar ele todo, botar ele no mato, fazer ele comer grama, fazer ele se comportar como bicho no mato, para ele reconhecer que Deus é Deus. Eita Jesus! Meus irmãos, ainda existe gente assim que duvida das coisas de Deus, que diz que crê em Deus, mas não crê nesse poder que Deus tem assim. E muitas vezes Deus deixa passar por uma situação, Deus deixa viver uma situação, para que ele venha reconhecer que só existe um Deus, só Deus pode todas as coisas. E eu vou te falar, meu irmão, não tem coração duro, não tem rancor, não tem ódio, não tem orgulho, não tem maldade que vença esse Deus que a gente serve. Porque quando Deus age, quando Deus entra com o poder dele, com o operar dele, quando Deus desce a mão, eita Jesus, não tem essas coisas todinhas que eu citei agora para vocês que permaneça na vida de um ser humano. Não fica não, meus irmãos. Deus arranca assim. Deus tira assim. O ser humano, ele sofre porque ele não quer crer em Deus, no poder que Deus tem, no poder que Deus opera. Será que Deus vai fazer com alguns o que fez com Nabucodonosor para reconhecer que ele é Deus? Nabucodonosor, para reconhecer Deus, Deus teve que botar ele no mato. Tem ser humano ainda assim, meu irmão, que é orgulhoso, tem ser humano que guarda rancor, tem ser humano que tem ódio no coração, que tem maldade na mente, tem ser humano que faz coisas horríveis, coisas tenebrosas, mas quando Deus pega, quando Deus coloca as mãos, ele se torna um pombinho, manso, 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 manso. Ele fica do jeitinho que Deus quer. Não tem brabeza, não tem arrogância, não tem nada que Deus não possa tirar. Agora o ser humano, ele tem que se doar para Deus, ele tem que deixar, ele tem que permitir Deus trabalhar na vida dele, ele tem que se entregar a Deus de verdade, ele tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo, para que tudo isso acabe na vida dele. Porque o ser humano tem um hábito de dizer, eu sou bom, eu sou uma pessoa de coração boa, eu sou uma pessoa que eu só faço o bem. Não adianta você ser uma pessoa de dizer que é de coração bom, dizer que faz o bem, e dentro do seu coração tem ódio, tem rancor, dentro dos seus pensamentos tem maldade. Não adianta, porque Deus, ele conhece o coração de cada um. Ele sonda os pensamentos de cada um. E ele sabe quem tem o coração bom e quem não tem. Porque só quem conhece o coração do ser humano é Jesus. Por mais que ele fale, eu sou bom, eu não faço mal a ninguém, mas já que é bom, já que não faz mal a ninguém, por que guarda rancor? Por que tem ódio no coração? Por que deseja o mal ao próximo? Para não existir isso dentro de você, você tem que entregar sua vida a Jesus. Você tem que ser liberto. Porque essas pessoas, ela diz que não tem mágoa, que não tem rancor, mas basta, meu irmão, você dar um beliscãozinho para você ver quem é ela, para você ver como ela se transforma, para você ver a carapuça cair. Então essas pessoas têm que ser libertas, têm que se converter. Aí sim, e se limpar, e se dedicar todos os dias às coisas do Senhor. Porque muitos dizem que é crente, muitos dizem que crê, muitos dizem que é bom,
mas não estão libertos. Precisa aprender muito na caminhada com Jesus, porque tem muitas coisas no servo de Deus que precisa ser tirado, porque temos falhas, erramos. Então a gente tem que se endireitar, se consertar todo dia, se libertar todo dia. Então, aqui, o propósito de Deus aqui na vida de Nabucodonosor foi Daniel dentro do palácio, um homem de Deus. Olha onde Deus nos coloca, em alguns lugares que se fosse por nós mesmos que serve a Deus, a gente não entrava, porque a gente ia falar muitas coisas, os nossos olhos iam dizer, lá tem prostituição, lá serve deuses estranhos, eles não acreditam no meu Deus, mas foi Deus que colocou Daniel lá, porque tudo é pelo um propósito. Como é que Nabucodonosor ia conhecer o poder de Deus, o operar de Deus na vida dele, se um servo do Senhor não tivesse lá? Não tinha como. Ele ia continuar se contaminando, ele ia continuar acreditando nos deuses dele, que nada fazia para ele, nada fazia por eles. E através de um sonho que Deus usou Daniel na revelação para Nabucodonosor, foi que Nabucodonosor veio entender quem era Deus. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus que Deus sempre está botando os dele, os filhos, servos dele, em determinado lugar. Quando Deus quer salvar, meus irmãos, uma alma, quando Deus não quer perder aquela alma, Deus sempre vai ter os meios e as maneiras dele de salvar aquela alma, de nos colocar em determinado lugar. Não importa o lugar, se Deus nos colocar, Ele garante. Pode falar o que falar, quem quiser falar, mas se Deus te colocou, se Deus te colocar em um determinado lugar pelo um propósito, é porque Deus tem algo ali na vida daquele ser humano. Quem diria, né? Quem diria Nabucodonosor, quem ele era, o que ele se tornou diante de Deus? Só Deus mesmo para fazer essa mudança. Só Deus mesmo para transformar desta forma. Tem muita gente aí querendo, precisando, meus irmãos, de uma transformação dessa da parte de Deus na vida delas. Tem muita gente precisando se libertar daquilo que não sabe, acha que está certo, mas não está. Acha que é bom, mas não é. Acha que faz o bem, mas dentro dela não é assim como ela fala. Então precisa conhecer esse Deus, precisa conhecer Jesus, para ver realmente a transformação verdadeira na vida delas. Que Deus continue nos colocando, né, meus irmãos, em lugares assim, para ser canal de bênção na vida de outras pessoas, como Daniel foi aqui na vida de Nabucodonosor. Que Deus continue colocando eu, você, em lugares, para que a gente venha, através da palavra de Deus, a pessoa se converter, se libertar, né? Salvar aquela alma. Que tem muita gente que acha que entende, mas não entende. Acha que está vivendo certo, mas não está. E que Deus nos coloca, né? Em lugares assim, onde tem pessoas precisando de Deus, precisando se converter, precisando ser liberta, precisando conhecer esse verdadeiro Deus, que opera, que cura, que muda, que liberta, que faz tudo o que Ele quer. E não há nada, né, que esse Deus não possa fazer. E o ser humano, ele tem que entender que é como Deus quer. É como Deus quer, não é como a gente quer. É na hora que Deus quer. É no tempo de Deus. Não é no nosso tempo, não é no nosso querer. Aqui até Nabucodonosor reconheceu que ele não tinha esse poder todo que ele achava que tinha. Até ele reconheceu do céu, que o poder do céu é maior do que o poder que ele exercia na terra, que ele como rei. Ele reconheceu o poder de Deus.
Então você aí, que não se converteu, que não conhece o Senhor Jesus, só ouviu falar, mas não conhece, não ainda experimentou viver na presença de Deus, entrega hoje a tua vida a Jesus. Se converta hoje, se liberte dessa mágoa que você está sentindo, se liberta desse rancor que você tem dentro do seu coração, se liberte hoje desse ódio que você tem guardado aí no teu coração, tira essa dureza de dentro do teu coração hoje, entrega a tua vida a Jesus, que Ele vai te limpar de tudo isso que está dentro de você. Deixa Deus trabalhar no teu coração, deixa Deus quebrar, deixa Deus tirar esse coração de pedra e botar um coração de carne aí dentro. Deixa Deus fazer a mudança na tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor hoje. Aceita Jesus, aceita Ele como teu Salvador. Jesus te liberta, Ele te limpa de todo o teu pecado. Se converta hoje. Esse é o único caminho. A história, se você for meditar aqui em Daniel 4, a história de Nabucodonosor é uma história grande. Você não tem mais maldade do que Nabucodonosor, eu garanto. Olha que Nabucodonosor era tenebroso, mas Deus limpou, Deus libertou, Deus tirou. Precisou Nabucodonosor ir para o mato, comer capim, comer grama feito boi. E quebrou o coração dele, tirou de pedra e botou de carne. Deus também pode fazer isso na tua vida. Aceite. Aceite o Senhor Jesus hoje. Te limpa dessas coisas que têm te oprimido, que têm impedido você de ser um verdadeiro adorador do Senhor, ser uma pessoa boa realmente. Amém? A palavra falou teu coração hoje. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, trabalhando na tua vida. Que o Senhor Jesus venha te libertar, te limpar daquilo que não presta, daquilo que não provém em você. Que o Senhor Jesus venha fazer a obra dele na tua vida. Aí você vai ser o verdadeiro adorador, o verdadeiro servo de Deus. Amém, meus irmãos? Mais uma palavra da parte de Deus, uma palavra de fé para vocês, que vocês venham refletir como servo de Deus, que nós, servo de Deus, temos que ser bênção na vida de outras pessoas, temos que ser canal de bênção no lugar que a gente pisa as plantas dos pés, nós temos que ser canal de bênção no nosso trabalho, aonde a gente para conversar com alguém, temos que ser boca de Deus, falar das verdades do Senhor. Glória a Deus, que Jesus abençoe a vida de cada um nesta noite. Amém, meus irmãos?